Você sente que alguém está mexendo com a sua cabeça, distorcendo suas palavras, fazendo você se sentir culpado e até duvidar de si mesmo? A maioria das pessoas tenta discutir com manipuladores, tenta explicar, tenta provar que está certa, mas isso é exatamente o que manipuladores querem, sua reação emocional. Porque enquanto você reage, eles controlam o jogo. Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 táticas psicológicas que fazem manipuladores perceberem que você não é fácil de controlar. E a última tática é a que eles mais odeiam. Fica até o final e bora pro vídeo. Tática número 1. Não dê suas emoções. A primeira tática é simples, mas extremamente poderosa. Não dê suas emoções de graça. Manipuladores vivem de reações emocionais. Eles provocam, cutucam, insinuam, distorcem pequenas coisas e observam sua reação como um cientista observando um experimento, porque no fundo a emoção é informação. Quando você explode, eles descobrem o que te afeta. Quando você se defende demais, eles descobrem suas inseguranças. Quando você tenta provar algo desesperadamente, eles descobrem onde podem controlar você. É por isso que alguns manipuladores fazem comentários aparentemente pequenos, mas extremamente calculados. Nossa, você ficou bravo por isso? Você está muito sensível ultimamente. Era só uma brincadeira. Perceba o jogo. Primeiro eles provocam, depois fazem você parecer irracional por reagir. E a maioria das pessoas cai nisso sem perceber. Elas levantam a voz, tentam se explicar, entram em discussões intermináveis e, sem notar, entregam exatamente o que o manipulador queria: atenção emocional. Mas pessoas difíceis de manipular fazem algo diferente. Elas permanecem calmas, não porque não sentem nada, mas porque entendem que nem toda emoção precisa ser demonstrada. Esse é o princípio do método chamado Grey Rock. A ideia é simples, você se torna emocionalmente desinteressante para o manipulador, como uma pedra cinza, sem drama, sem longas explicações, sem tentar vencer a discussão, sem necessidade de provar algo o tempo inteiro. Porque manipuladores procuram combustível emocional, e quando não encontram, começam a perder o interesse. Isso não significa ser frio, não significa aceitar desrespeito, significa parar de entregar acesso emocional ilimitado para pessoas que usam suas emoções contra você. Imagine alguém tentando provocar você, esperando irritação, esperando defesa, esperando uma explosão, e recebendo apenas calma. Isso desarma completamente o jogo psicológico deles, porque manipuladores têm dificuldade em controlar pessoas emocionalmente estáveis. Eles preferem pessoas impulsivas, reativas, carentes de validação, pessoas que precisam ganhar toda a discussão. Mas quando você controla sua reação, você muda a dinâmica de poder, e algo curioso acontece. Muitos manipuladores começam a se afastar naturalmente, porque na mente deles você deixou de ser uma fonte fácil de controle emocional. Tática número 2. Nunca responda perguntas armadilhas. A segunda tática é algo que manipuladores usam o tempo inteiro, mas poucas pessoas percebem. Perguntas armadilha. São perguntas feitas não para entender você, mas para controlar a conversa emocionalmente. E o problema é que elas parecem inocentes no começo. Você realmente me ama? Por que você é tão egoísta? Quando você vai mudar? Então agora tudo é culpa minha? Por que você sempre exagera? Observe com atenção. Essas perguntas já vêm carregadas de culpa, pressão ou manipulação emocional. Elas não foram feitas para encontrar uma resposta. Foram feitas para colocar você na defensiva. E é exatamente aí que a maioria das pessoas perde. Porque elas tentam responder racionalmente algo que foi criado emocionalmente. Elas começam a explicar, tentam se justificar, tentam provar que são boas pessoas. Mas manipuladores adoram quando você entra nesse jogo, porque no momento em que você começa a se defender desesperadamente, eles assumem o controle da conversa. É como um interrogatório invisível, e não importa o que você responda, você sai errado. Se você disser, claro que eu te amo, o manipulador pode responder, então por que você age assim? Se você se defender de uma acusação injusta, eu não sou egoísta, eles dizem, viu como você só pensa em você? Percebe? A conversa foi construída para você perder desde o início. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem algo importante. Nem toda pergunta merece resposta. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio, ou uma resposta neutra que quebra completamente a armadilha. Eles esperam que você tente provar seu valor, mas quando você não reage da maneira esperada, eles ficam frustrados, e existe uma razão psicológica para isso. Manipuladores precisam controlar o rumo emocional da conversa. Quando você se recusa a entrar no roteiro deles, o jogo perde força. É como alguém tentando puxar você para areia movediça, mas você simplesmente não entra. E aqui está algo que muita gente aprende tarde demais. Você não precisa responder toda a provocação. Você não precisa se explicar para toda a acusação. E você não precisa participar de conversas criadas apenas para desestabilizar você.
Às vezes, maturidade emocional é perceber que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas, foram feitas para manipular. Tática número 3. Seja um disco riscado. A terceira tática parece simples, mas deixa manipuladores completamente frustrados. Seja um disco riscado. Isso significa escolher uma frase clara, um limite simples e repetir exatamente a mesma coisa, sem mudar. Isso não funciona para mim. Minha resposta é não. Eu não estou disponível para isso. Não vou discutir isso novamente. A maioria das pessoas acha que precisa explicar demais seus limites, e é aí que começam os problemas, porque toda explicação vira material para manipulação. Quanto mais você fala, mais brechas entrega. Manipuladores são especialistas em encontrar pequenas rachaduras emocionais. Se você disser, não posso hoje porque estou cansado, eles respondem, mas vai ser rápido. Se você disser, talvez outro dia, eles ouvem, continue insistindo. Se você disser, desculpa, eu não queria magoar você, eles percebem culpa, e culpa é uma porta aberta para controle. É por isso que manipuladores adoram pessoas que sentem necessidade de justificar tudo, porque quem se justifica demais normalmente tem dificuldade de sustentar limites. Agora, observe pessoas emocionalmente fortes. Elas não entram em debates infinitos para defender suas decisões. Elas simplesmente repetem o limite, calmamente, firmemente, sem agressividade, como um disco riscado. Não vou fazer isso. Não funciona para mim. Minha decisão continua a mesma, e isso enlouquece manipuladores. Porque eles estão acostumados a negociações emocionais, estão acostumados a insistir até a pessoa cansar, até a pessoa sentir culpa, até a pessoa ceder para evitar conflito. Mas quando você repete o mesmo limite sem alterar sua energia emocional, algo acontece, você se torna previsível. E manipuladores odeiam isso, porque manipulação depende de movimento emocional, depende da sua culpa mudando sua resposta, da sua insegurança enfraquecendo sua posição, do seu medo fazendo você voltar atrás. Mas, quando sua resposta permanece estável, eles começam a perceber que não conseguem mover você. E aqui está algo importante. Ser firme não significa ser cruel. Muita gente confunde limite com grosseria. Mas maturidade emocional é conseguir dizer não sem sentir necessidade de destruir a outra pessoa. E sem destruir a si mesmo no processo. Tática número 4. Desapareça quando cruzarem a linha. A quarta tática é uma das mais difíceis para muitas pessoas, porque exige algo raro hoje em dia: respeito próprio silencioso. Quando o manipulador cruza a linha, você desaparece. Quando há desrespeito, jogos emocionais, provocações constantes, você se retira, sem gritar, sem implorar para ser entendido, sem transformar tudo em um grande drama. Você simplesmente remove seu acesso. E isso é extremamente poderoso, porque manipuladores precisam de proximidade emocional para manipular você. Eles precisam de conversas intermináveis, da sua atenção constante, da sua disponibilidade emocional, das suas respostas imediatas. É assim que mantém controle. Por isso muita gente acha estranho quando alguém emocionalmente forte simplesmente se afasta em silêncio, sem discussão, sem anúncio, sem tentar provar nada. Responder imediatamente, aceitar qualquer comportamento, voltar toda vez, permitir acesso ilimitado mesmo depois de repetidos desrespeitos. O manipulador percebe isso rapidamente. Ele entende que não existem consequências reais, e quando não existem consequências, o comportamento piora. Primeiro vem pequenas ironias, depois provocações, depois culpa emocional, depois controle psicológico, tudo aos poucos. Manipuladores testam limites constantemente. Eles querem descobrir até onde podem ir sem perder acesso a você. Mas quando toda vez que cruzam a linha, você se afasta, algo muda. Eles percebem que o comportamento deles tem consequências. Tática número 5. Construa uma vida que não precisa deles. E agora chegamos à última tática, a mais poderosa de todas, porque todas as outras funcionam, mas essa aqui muda completamente a dinâmica. Construa uma vida que não precise deles. Manipuladores só conseguem controlar pessoas emocionalmente dependentes, pessoas que precisam da aprovação deles, da validação deles, da atenção deles, da presença deles. É por isso que muitos manipuladores tentam, aos poucos, fazer você se sentir sozinho. Eles enfraquecem sua confiança, criam culpa, fazem você acreditar que ninguém vai entender você como eles entendem, porque uma pessoa emocionalmente isolada é muito mais fácil de controlar. Mas quando sua vida começa a ficar cheia de propósito, algo muda. Quando você tem metas próprias, rotina própria, pessoas que realmente apoiam você, paz sem precisar da validação de ninguém, o manipulador começa a perder espaço.
Porque você não depende mais emocionalmente dele para se sentir suficiente. E essa é a parte que manipuladores mais odeiam, sua independência emocional. Pessoas manipuladoras conseguem controlar quem vive em estado de carência, quem tem medo de perder, quem aceita qualquer coisa para não ficar sozinho, quem tolera desrespeito por necessidade emocional. Mas pessoas que construíram uma vida sólida são difíceis de prender, porque elas sabem que sua paz vale mais do que a tensão tóxica. E isso não significa virar alguém frio ou distante, significa apenas parar de transformar uma pessoa no centro da sua existência. Porque quando alguém se torna sua única fonte de felicidade, essa pessoa ganha poder demais sobre você. Manipuladores percebem isso rapidamente. Eles percebem quando você vive buscando aprovação, quando uma mensagem muda seu humor, quando um elogio deles define sua autoestima, quando um afastamento deles destrói sua estabilidade emocional. Mas quando você constrói uma vida completa, o jogo muda. Você começa a perceber algo libertador. Você pode gostar de alguém sem depender dessa pessoa. Você pode amar alguém sem se perder de si mesmo. Você pode se importar sem aceitar manipulação. E existe uma diferença enorme entre conexão e necessidade emocional. Manipuladores sobrevivem da necessidade, porque quem precisa demais, tolera demais. Mas pessoas emocionalmente livres são perigosas para manipuladores, porque elas conseguem ir embora, conseguem dizer não, conseguem se afastar, conseguem sobreviver sem aquela validação. E no momento em que um manipulador percebe que você não precisa dele, o controle desaparece, porque liberdade emocional é a única coisa que manipulação nunca consegue dominar. Agora, aqui está o importante. Essas táticas não são sobre ser agressivo, são sobre proteger você, são sobre estabelecer limites saudáveis. Quando você implementa essas táticas, manipuladores entenderão que você não é fácil de controlar. Eles vão procurar alguém mais fácil. Escolha uma dessas táticas. Comece a implementar hoje. Observe como sua vida muda. Se este vídeo foi útil, deixe um like. Inscreva-se para mais conteúdos sobre proteção pessoal e limites saudáveis. E nos comentários, me diga, você está lidando com um manipulador agora? Qual tática você vai usar? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.